Quando Mortal Kombat 2 saiu em abril de 1993 para os arcades, o nome Mortal Kombat já era um fenômeno cultural e o sonho de muitas crianças. Para quem já tinha um Mega Drive e um Super Nintendo, era só questão de tempo para poder jogar em casa, mas muitos, assim como eu, ainda estavam ali, se virando para jogar esses consoles nas locadoras, pois em casa estava firme e forte com seu console 8 bits, ou muitas vezes sem console nenhum. Um dia, eu estava com meu irmão na sala assistindo televisão. Na tela da TV surge uma propaganda, algo que fez o estômago doer de tanta ansiedade. Mortal Kombat 2 para Master System. Pois é, eu não lembro exatamente o ano, mas lembro perfeitamente do dia que eu e meu irmão vimos esse comercial na TV. Foi difícil de acreditar, mas era Mortal Kombat 2 para Master System. Desenvolvida pela Problem Entertainment, a versão de Mortal Kombat 2 para Master System apresenta, assim como no primeiro, uma quantidade reduzida de cenários. Alguns personagens também ficaram de fora, sendo eles Johnny Cage, Baraka, Kung Lao e Raiden. Sim, eu sempre falei Raiden, eu não vou a essa altura do campeonato ficar falando Raiden. Também houve alterações em alguns fatalities, talvez para simplificar um pouco as animações devido à capacidade do console. Mas pelo menos essa versão manteve os personagens secretos, Jade e Smoke, inclusive contendo um cenário exclusivo para estes dois personagens. Os chefes Kintaro e Shao Kahn também permanecem presentes. Foi um comercial rápido, só alguns segundos de duração, mas o suficiente para em meados dos anos 90 fazer duas crianças de aproximadamente 10 e 13 anos vibrar, pular e gritar. Um grande sonho agora era possível. Não, eu não estou exagerando. Gastávamos muito dinheiro nas locadoras para jogar as versões de Mega Drive e Super Nintendo. Sem contar as muitas e muitas vezes que nem tínhamos dinheiro, íamos até a locadora apenas para olhar quem estava jogando. Só de imaginar que agora poderíamos ter Mortal Kombat 2 em casa, no nosso videogame, na nossa TV, era sim a realização de um sonho. Sonho. Não seria assim tão fácil de ser realizado. Após ver esse comercial, rodamos todas as locadoras do bairro. Nenhuma tinha o jogo. Sempre diziam, Mortal Kombat 2 para Master ainda não chegou. Pedir para o meu pai comprar o jogo? Sem chance. Meu pai sempre dizia que era caro comprar e no máximo dava dinheiro para alugar. Mesmo assim, era só um jogo por final de semana. Vida dura para duas crianças que só queria jogar videogame. Um amigo do meu irmão que morava no mesmo bairro também tinha Master System. Não sei dizer se ele era riquinho, mas ele tinha muitas fitas. Apesar de ser um pouco metido e sempre dizer não primeiro, ele emprestava algumas vezes. Mesmo ele sendo mais amigo do meu irmão do que meu, com aquela ousadia inocente de uma criança, eu vivia indo até a casa dele pedir algum jogo emprestado. Me lembro que era um saco, pois eu sempre pegava Super Futebol 2 ou jogos de verão. Não que eu não gostasse desses jogos, eu amo esses dois jogos, mas por ele considerar esses jogos chatos, eram os únicos que ele emprestava. Eu saía de casa praticamente pronto para enfrentar uma batalha, pois era realmente uma guerra fazer ele emprestar algum jogo. Mas eu tinha a minha tática de guerra. Eu sempre dava um jeito de pedir na frente da mãe dele, pois quando ele dizia não, ela sempre mandava ele emprestar. Nessa época eu estudava de manhã. Lembro que saí da escola por volta das 11 horas e antes de ir para casa, eu passei na casa dele para pedir algum jogo emprestado. Anos 90. Talvez a última década em que as crianças podiam sair da escola e ir para casa sozinhas. Bom, eu nem imaginava o que me esperava. Gritei o nome dele no portão e a mãe dele atendeu, dizendo que ele ainda não tinha chegado em casa. Eu disse que estava ali para pegar algum jogo de Master System. Ousadia de criança. Eis então que ela me manda entrar, me leva até a sala dizendo para eu pegar e que depois avisava para ele. Que mãe amada pelos amigos, mas provavelmente ele devia odiar ela por isso. Ali estavam as fitas, muitas delas, dentro de uma caixa de sapato na parte de baixo da estante e ao lado do console.
Então, eu olho aquele Master System 3 Compact. Não sei porquê, são o mesmo console, mas na época eu sempre olhava o Master System 3 como algo superior, pois o meu era o Master System 1. Vai entender. Bom, no console estava a fita, label azul, aquelas letrinhas escritas Mortal Kombat 2. Meu Deus, eu não estou acreditando. A tão sonhada fita está ali, diante dos meus olhos. É óbvio que eu nem pensei duas vezes. Na verdade, eu nem sequer sabia se a fita era dele ou se era alugada. Mas retirei do console e falei para a mãe dele: avisa que eu peguei essa aqui que estava no videogame. Fui literalmente correndo para casa. Lembro que quando cheguei o meu irmão estava na sala. Quando eu mostrei a fita ele ficou louco. Ligamos o videogame extasiados e começamos a jogar. Finalmente, Mortal Kombat 2 estava em nossas mãos, ali na nossa casa, no nosso videogame. Não importava nem um pouco se a versão não era a mesma dos outros consoles que a gente jogava nas locadoras. O que importava era que estávamos jogando Mortal Kombat 2 em casa, poderíamos jogar por horas, sem se preocupar com o tempo acabar e o dono da locadora pedir pra gente sair. E lá estávamos nós, jogando muito felizes, quando a voz de um moleque grita meu nome no portão. Olhamos pela janela, afastando um pouquinho a cortina. Droga, era o dono da fita, ele veio pedir de volta. A gente não sabia muito o que fazer. Pedimos para nossa mãe atender e dizer que a gente não estava em casa. Que foi? Vocês já estão arrumando encrenca? Coisas de mãe. Bom, mesmo assim ela fez isso e ele foi embora. Ainda nesse mesmo dia, no final da tarde, ele voltou, mas a estratégia foi a mesma. Nesse dia nós jogamos Mortal Kombat 2 o dia inteiro, até o final da tarde. No dia seguinte eu fui para a escola ansioso para acabar logo a aula e voltar para jogar. Mas, saindo da escola, lá estava ele na porta me esperando, praticamente querendo me bater. Eu acho que ele só não fez isso porque eu era muito menor que ele, mas vontade não faltava. Quem mandou você pegar a fita? Foi a sua mãe que emprestou. Muito bravo ele pediu de volta. Eu não tive escolha. Ele foi comigo até minha casa para pegar a fita de volta. A raiva dele passou quando ele viu meu irmão e os dois começaram a conversar sobre o jogo. Inclusive, ele até jogou um pouco com a gente, mas na hora de ir embora, ele levou a fita. Bom, o jogo era dele. Com o tempo, ele acabou enjoando e emprestou muitas vezes. Inclusive, acho que eu só precisei alugar essa fita uma vez, porque sempre eu pegava dele para jogar. E essa foi a minha história com Mortal Kombat 2 para Master System. Lembranças que me fazem sentir um frio na barriga e o olho treme. Vivemos uma época tão rica onde coisas simples faziam a felicidade simplesmente beirar o absurdo. Olha, os entendidos da internet é que me desculpem, mas se você não teve o sentimento de jogar essa versão na época, você não tem a menor condição de avaliar esse jogo. É claro, trata-se de uma versão bem reduzida, então se você se limitar a fazer apenas uma análise técnica, é muito fácil dizer que o jogo é ruim ou até mesmo injogável, como eu já vi muitos dizendo por aí. Porém, games também são uma arte, e como toda arte, existe sentimento. Então, para avaliar esse jogo, você precisa sim levar em consideração o sentimento que ele despertou na época. Nós estamos falando de uma das maiores franquias da história dos games. Na época, estava na boca de 3 a cada 3 crianças que jogavam videogame. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que muitos, assim como eu, os pais não tinham condições de comprar os consoles de ponta, muito menos de bancar as jogatinas diárias nas locadoras. Então nós tínhamos que se virar com o nosso Master System. Mesmo assim, não ficamos órfãos de Mortal Kombat 2. Lá estava ele para a gente jogar, tentar dar os fatalities, liberar os personagens secretos e viver sem medo de ser feliz. Então, você realmente acha que esse game merece apenas uma simples avaliação técnica? Mortal Kombat 2 para Master System despertou um sentimento em todos os donos do console que somente quem sentiu sabe o que significa. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima jogatina. Até a próxima. Fui!
Esta oferta é mortal. Quem comprar o Master System até 30 de novembro recebe inteiramente grátis o Mortal Kombat 2. Tem mais. Você paga em 6 parcelas de apenas R$ 29,99. Corra ou você apanha.